Olá, povios! Começando mais uma live aqui no Instagram. É, Hoje eu vou falar um tema que eu, por muito tempo, não quis falar sobre, porque eu achava, né, que poderia dar algum problema. Não exatamente dar algum problema, porque eu não estava muito preparado para falar sobre da maneira com que eu quero falar. Mas, assim, algumas pessoas perguntaram, pediram, e não é com a mesma história de como eu rejeitei falar sobre esse tema a primeira vez, que foi falar sobre atividade física e cosplay. Por quê? Quando um organizador de evento me chamou para falar sobre esse tema, ele queria convidar junto dois cosplayers que tinham alterado completamente a sua forma física por conta do cosplay. E eu tinha certeza, especialmente da pessoa que tinha emagrecido para fazer cosplay, eu ia ouvir coisas que eu ia acabar falando contra, e eu não sei se ia contra ou não necessariamente positivo como a pessoa imagina, e aí eu achei que ia poder acontecer algum atrito no palco e eu não ia estar preparado para lidar com isso. Porque assim, eu tô preparado para lidar tecnicamente, mas não com a pessoa se estranhando comigo, né, ali na frente, inclusive na frente de um monte de gente. Mas o que eu tenho para falar para vocês é mais uma mensagem do que eu imagino sobre isso. Olá, todo mundo que tá entrando, eu sei, tá entrando um monte de gente junto, e aí me complica um pouquinho. Dá oi lendo os nomes. É... Então, primeiro, eu sou professora e profissional de educação física. Eu me formei na UERJ numa época em que a educação física não era separada, né? E era um curso integral. Então, realmente, tinham dias que eu entrava... Oi, Pedro. Eu entrava de manhã e saía à noite. Sim, eu faço cosplay. Se você olhar a é, minha conta, na verdade, basicamente o que eu posto nela é só cosplay. É que hoje eu vou fazer o link entre a minha profissão e o fazer cosplay. É, inclusive, esse uniforme de Boku no Hero, ele foi comprado inicialmente para eu poder fazer meu cosplay de ida. Então, Pedro, sei que você não me conhece, então eu faço cosplay desde 1997. Eu tenho hoje mais de 50 cosplays feitos e uns 37 figurinos que eu tenho à disposição para usar. Porque assim, além de cosplayer, eu sou colecionador de cosplay, então eu cuido dos meus cosplays para que eles durem bastante, que eu possa reutilizá-los anos depois, como é o caso da Mai que eu usei no Rio Matsuri, que é um cosplay que eu estreiei em 2007 e é a mesma roupa. Eu só mudei o biquíni. Então, fazendo esse link, né, entre atividade física e cosplay, primeiro, eu sou um profissional, assim, na parte de profissional de educação física, né, eu sou um profissional que vende qualidade de vida. Então, assim, eu não gosto muito de coisas, de atividades extremas. Eu tenho um aluno, sim, que compete. Eu tenho uma aluna que corre praticamente todas as corridas de rua que saem. Inclusive, ela só desistiu de fazer a atividade física dela quando ela foi chamada a atenção por um guarda-vida na praia, quando ela estava correndo, dizendo que ela não que o ideal é que ela não fizesse atividade. Ela entendeu que realmente a situação estava séria e ela não ia poder fazer as atividades comigo de força.
Eu tenho um aluno que trabalha força mesmo, né? Que faz atividade de fisiculturismo. E a maior parte dos meus outros alunos é só para qualidade de vida mesmo. Eu tenho pessoas que são de idade avançada, eu tenho 2 alunos que são literalmente da minha idade. E, assim, são todos perfis diferentes, treinos diferentes, né? Fora, eu como professor, né? Sou professor de um colégio estadual, na cadeira de educação física, trabalho... Esse ano fez 10 anos que eu trabalho na mesma escola. Mentira, fez 11 anos que eu trabalho na mesma escola. Então, muita gente vê a atividade física dentro do cosplay como uma situação de mudar o corpo para ficar parecido com algum personagem. Essa é a parte que eu não acho que vale a pena. Essa é a parte que eu não curto tanto. Eu vou chegar nesse ponto de ser realmente motivação de alguma forma. Mas o que me incomoda, que é o que me incomoda mesmo nos extremos, quando a pessoa começa a perder a linha relacionada à atividade física, é exatamente a pessoa achar que tem que mudar o corpo dela. É passar a ser uma vontade dela, porque ela quer algum tipo físico diferenciado para ela na vida dela, e passar a ser uma obrigação por causa do cosplay. Aí isso tá muito errado. Eu até eu já brinquei várias vezes, André, falando que às vezes quando eu tava muito cansado para descer pra academia, eu pensava em algum personagem que eu ia fazer de barriga de fora e descia. Isso é bem verdade. Mas o problema é quando você tem a questão do extremo mesmo. A pessoa não só achar que ela tem que mudar o corpo dela para fazer um determinado cosplay, como ela, depois que conseguiu, achar que todo mundo tem que fazer isso. Essa é a parte onde fica péssimo dentro do cosplay. Até porque eu sou uma pessoa que entende que cosplay é para todos, então eu não acho que as pessoas têm que ter corpos iguais aos personagens que elas fazem, inclusive pessoas que são muito, muito diferentes do personagem que ela se propôs a fazer. E ela consegue, ao estar de cosplay, te fazer ver o personagem. Ela é um cosplayer muito bom. Assim, é uma pessoa que fez um cosplay muito legal, porque ela conseguiu fazer com que as pessoas conseguissem ver, independente dela ser mais baixa, ser mais alta, inclusive, né, não só em termos de ser mais forte, mais magro, né, assim, ser realmente diferente por vários motivos do personagem, ou do que a gente visualiza, né, já que, assim, a gente tem personagens que são feitos por atores, mas a gente tem personagens que são desenhos, que são animações em 3D, então, na verdade, a gente repensa como seria, né, num corpo humano, né, de verdade. Que é massa. Então, quando a pessoa quer que todas as outras modifiquem o corpo e só acha que o personagem fica perfeito, quando a pessoa tem o padrão físico do personagem, é uma coisa tóxica dentro do meio cosplay. Porque a ideia não é a gente, assim, é ficar o mais próximo possível dentro das nossas possibilidades. Inclusive, aí falando tecnicamente dentro da área, né, uma coisa que as pessoas que não passam por isso, elas julgam que a pessoa, por exemplo, que está acima do peso, ou que estar acima do peso, ou tem uma pouco mais tem um pouco mais de gordura no corpo. É uma pessoa desleixada, que come demais, que é preguiçosa e que se ela fizesse qualquer coisa, ela não estaria daquele jeito.
Isso não é verdade. Eu estou falando aqui como profissional. Algumas pessoas e muitas pessoas, principalmente em questão de sobrepeso e obesidade, elas não estão acima do peso por causa dessas situações. Elas estão por causa de várias síndromes metabólicas. Então, tem gente que é incapaz de emagrecer. Eu já tive uma aluna de natação que ela nadava para poder sobreviver, porque ela acumulava gordura por qualquer motivo, por qualquer tipo de alimentação que ela tivesse. Ela tentou milhares de tipos de alimentação, não comia quase nada, e sempre tudo que entrava como alimento acabava virando gordura. Isso é uma questão orgânica, era uma questão orgânica. Ela falava para mim, assim, eu não posso me dar o luxo de engordar mais 1 quilo, mas eu também não sei que eu não vou conseguir emagrecer. E é uma pessoa que nadava uma série que a maioria aqui nunca ia conseguir nadar. Assim, eu cansava vendo ela treinar. Então, assim, é importante saber. Inclusive, eu tava indicando para uma amiga um filme que eu tô louco para ver, que ele não estreou, eu acho, porque ele tava para estrear esses meses agora, acho que a estreia dele era abril ou maio, que é 100 quilos de estrelas, que é a história de uma astronauta. Que ela escuta exatamente isso, ela precisa emagrecer, sempre foi gordinha a vida inteira dela, desde a infância, e ela escuta do médico, você não vai poder emagrecer. E aí, está no trailer, né? Então, assim, eu queria ver como é que foi essa luta, porque isso é importante. Oi, Andréia, quem entrou mais? O Drico. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente não sabe a vida da pessoa para saber por que ela tem aquela condição. Então, julgar que alguém não pode fazer cosplay por isso é uma canalice gigante. Então, é por isso que eu não gosto de ver as pessoas falando assim, eu venci no cosplay, eu emagreci só para fazer aquele personagem. Entendeu? Então, assim, você ter usado isso como você ser aquela pessoa que pode emagrecer com reeducação alimentar, fazendo exercício. Lembrando que reeducação alimentar é 70% do processo. Quando a pessoa está emagrecendo por causa de maus hábitos. E ela pode emagrecer. Então, quando a pessoa tem a condição de fazer, e aí ela, assim, o ideal é que ela tenha feito isso para a saúde dela. Prioritariamente, ela ter emagrecido para, assim, não só pelo cosplay, mas para a vida normal dela, do dia a dia, para, inclusive, né, atividade física de forma geral. E é essa mensagem que, para mim, é o principal que eu tenho que falar. É para que a gente tenha mais saúde. A educação física, ela é uma disciplina de saúde preventiva, né? Então, nós somos uma pontinha para evitar que, em muitas situações, você tenha que precisar de um médico depois, de um fisioterapeuta depois. Para quê? Para a gente manter todas as nossas variáveis de saúde, todas dentro dos padrõezinhos, direitinho. Ter ânimo para poder fazer as nossas atividades diárias, conseguir dormir bem, conseguir ter uma rotina suportável. Então, assim, quando a gente faz atividade física para a qualidade de vida, né, voltada para a qualidade de vida, por exemplo, quando a gente coloca um cosplay, qual é a característica do fazer cosplay? Normalmente, o cosplay ele tem um ponto incômodo, ou vários, né? Os principais pontos incômodos, especialmente quando a gente está aqui no Brasil, é o calor. Porque, assim, mesmo que a gente... obrigada, André.
Eu espero sim que pelos comentários de quem tá assistindo depois eu consiga, de repente a gente tem até outra. Já tiveram lives que levaram a outras. Assim, à medida que a gente consegue, assim, cosplay, né? O cosplay é quente, normalmente. Mesmo que a gente esteja com cosplay de pouca roupa, se a gente tiver, por exemplo, ao ar livre, você tá com pouca roupa, mas você está exposto ao sol, você está exposto às condições do ambiente, o que também pode acontecer ao contrário, que já aconteceu comigo, que é você estar com cosplay que tem pouca cobertura e passar frio com ele, né? Dependendo de onde você está. A peruca, ela é um componente que faz a gente assim, a gente aquece uma região única do corpo, que é uma região importante, porque é a região que comanda todo o resto, que é o cérebro. Então, assim, normalmente, muita gente passa mal com cosplay que às vezes não tem tanta cobertura no corpo, mas tem, por exemplo, uma peruca pesada, ou tá com a peruca muito apertada, porque você está afetando diretamente o cérebro. Então, realmente, a possibilidade de você passar mal durante o uso do cosplay é muito grande. Nós ficamos muito tempo em pé quando nós estamos de cosplay. Alguns cosplays não permitem que a gente sente fácil também, né? Cosplay de armadura, você não consegue sentar, te obriga a ficar em pé. Você acaba ficando em pé para não ter que tirar o pedaço do cosplay. Cosplay de asa também. Alguns cosplays são muito pesados, né? Você fica com acessórios sobre os ombros, por exemplo, asas. Eu tenho um cosplay muito pesado que é o kimono da Emai. É um cosplay que só o kimono sozinho pesa 5 quilos, fora que eu uso amarração interna, fora que tem a peruca de 1 metro em cima. É um personagem que é pálido, então eu tenho muita maquiagem em cima, eu tô de lente, então assim, vamos lá, montes de desconfortos relacionados. E aí, se você 3 vezes na semana faz uma atividade física regular, né, que é o mínimo, né, segundo lá, que é o ideal segundo a OMS, né, o mínimo são 2 vezes, você consegue passar por essas situações com menos sufoco, inclusive com mais segurança. Porque, assim, uma pessoa que não sabe que tem que assim, sabe aquela pessoa que não passa pelo médico? Nunca. Tô benzão, sou novo, não vai acontecer nada comigo. Então, essa pessoa, de repente, ela se coloca numa situação dessa, de excesso de peso, excesso de calor, às vezes tudo junto, e não sabe que tem um problema qualquer, ela tem um mal súbito no evento. Mas, de repente, se ela faz atividade física regular, e aí, na verdade, para você fazer atividade física regular, você já tem que estar acompanhado pelos outros profissionais, a chance de acontecer alguma coisa grave com você durante o uso do cosplay é muito menor. E aquela coisa, se você está aguentando peso, tem mais condição de ficar em pé, mais condição de suportar mudanças de temperatura, frio ou calor, você com certeza vai aproveitar melhor o seu cosplay. Então, assim, acho que essa é a maior mensagem que eu tinha para falar desse vídeo. Que, assim, se você tá em dia com a sua saúde, você aproveita muito mais as condições extremas que o cosplay te impõe. Então, assim, é importante, né? E aí, assim, quais atividades? A gente tem tipos de atividades diferentes, né? A gente tem as atividades que trabalham força, e nós temos basicamente, assim, né, deixando bem pouquinho, né? Então, André, com a minha formação de educação física, fora da aula de personal e ser professor concursado, eu não tenho nenhuma vontade de fazer, por exemplo, eu não gosto muito de, assim, a gente chegou num ponto que eu já cheguei até a brigar com alguns amigos meus, que eu não gosto de fazer vídeo sobre isso. Porque, especialmente o vídeo sobre o exercício em si, faz com que as pessoas façam atividade física sem orientação. E isso é um risco que eu não gosto de colocar as pessoas. Assim, eu tenho uma aluna que ela é empolgada dos influencers.
mas ela não faz nada sem me mostrar. Então, tem algumas coisas que eu vejo que, inclusive, são bem erradas. E assim, e outras que até não são erradas, mas a pessoa, para fazer, ela tem que ser uma pessoa experiente. Ela já tem que estar fazendo atividade física naquele nível há muito tempo para fazer aquela atividade conforme o influencer ou o professor, ou seja, quem for estar colocando ali nos vídeos. Inclusive, agora, e assim, por outro lado, com cosplay, eu não consigo pensar em ganhar dinheiro com cosplay porque eu não sou uma pessoa que está disposta a fazer cosplay pelos outros. Eu estou disposta a fazer cosplay por mim. Então, como eu não tenho personagens que são aqueles que as pessoas querem, eu não tenho, assim, eu não sou comercialmente interessante como cosplayer. Não, assim, então, essa coisa de vender atividade sem eu estar olhando o que a pessoa está fazendo, não funciona pra mim. Assim, mas voltando às atividades, é, a gente tem basicamente atividades que são aeróbicas, que a gente chama de aeróbico, mas é aeróbio o nome certo, que são as atividades que a gente trabalha a parte cardiorrespiratória, e que são aquelas atividades que também são as melhores para a queima de gordura. Né? Inclusive, a gente tem lá na esteira, normalmente lá na tabelinha, né, frequência cardíaca e a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca para cada tipo de esforço, né? Aquela tabela ela é bem furada porque ela é a partir de conta, né? A partir de uma equação, só que essa equação ela não é feita na nossa população. Então, assim, o erro tá aí, não é que ela é mal feita, é que ela tem alguns erros que não são tão bons pra gente. Legal mesmo é de saber a frequência máxima, só para fazer esse comentário, é só teste de esforço. A gente vai lá para a esteira, o cardiologista, depois de te avaliar, porque ele é um profissional importante, antes de começar a fazer atividade física, fazer o teste de esforço, saber qual a frequência máxima, chegar lá para o professor de educação física, a sua frequência máxima real para facilitar o trabalho dele. E a outra vertente de atividade são as atividades de força, né? Que a gente tem a musculação, pilates, algumas vertentes. O funcional, ele também, dependendo de como você aplica a atividade funcional, ela também pode estar dentro das atividades de força. Que trabalha, né? Que aumenta a massa muscular, né? Aumenta o tônus muscular, né? Quando a gente faz em qualidade de vida, a gente trabalha com aumento do tônus muscular, não exatamente só de, não fala em excesso de hipertrofia, que tem, né? Quando a gente faz qualquer tipo de atividade, a gente tem um pouquinho das outras coisas, é porque só não é específico. Aí chega aquela máxima, né? Eu não tenho tempo para fazer. Então, a gente tem. O ideal é que a gente faça ou uma atividade mista e uma atividade de força, porque é sempre bom preparar a musculatura para colocar qualquer tipo de esforço em cima dela. Então, as atividades que trabalham a musculatura, elas são importantes para preparar para qualquer outro tipo de atividade. A minha aluna, que é corredora, ela me procurou porque ela precisava fazer uma atividade de força, porque ela não podia só correr, porque ela estava começando a ter algumas lesões por não estar com a musculatura preparada para os quilômetros que ela costumava correr. E, por outro lado, eu tenho um aluno que ele é profissional, ele é professor de taekwondo, e a atividade física dele era só arte marcial. E aí, o médico, ele teve um problema no joelho, sério, mas foi até uma lesão durante um torneio. Só que, quando ele foi fazer o tratamento, o médico falou, mas você não faz musculação, você não faz uma preparação muscular? Ele falou assim, não, só faço a luta. Aí o médico falou assim, ó, se você quiser continuar dando aula, quiser continuar na arte marcial, entra para musculação. Aí a pessoa falou pro médico que só entrava numa academia se tivesse tatame. E nós estávamos fazendo um trabalho com elástico, TRX,
assim, é um funcional para atividade, assim, é uma musculação, só que é uma musculação feita ao ar livre, com próprio peso, com uso de elástico como carga. Então, assim, um tipo de atividade diferenciada para ele, né? Então, assim, o ideal é que a gente faça uma dessas muitas atividades que tem. O Pilates também, o Pilates como atividade de força, né? O Pilates que o profissional de educação física faz, não o de tratamento do fisioterapeuta. Então, Marcos, o tema de hoje é atividade física e cosplay. Então, eu tô falando muita coisa sobre o meu trabalho formal. Eu sou professor de educação física, professor e profissional de educação física. Então, assim, quando a gente faz essas atividades que são de força, né? Diferenciadas ou não, o Pilates dado pelo profissional de educação física, ele é uma atividade de força. Quando ele é dado para o fisioterapeuta, ela é assim, você já está machucado, está tentando se recuperar e você está com o fisioterapeuta. Tecnicamente é assim que deveria funcionar. Então, você escolheu uma atividade dessa, que não precisa ser uma atividade longa. Você pode conversar com o profissional, qual é o seu objetivo, e colocar anexado a essa atividade, uma atividade que seja ou de fundo aeróbico ou mista. O que é uma atividade mista? É porque a gente tem atividades que elas não são aeróbicas, mas elas têm fundo aeróbico. Como assim? A maioria dos esportes, quando a gente faz um movimento esportivo, ele é equivalente a uma repetição lá na musculação. Eu estou falando de um arremesso no basquete, um chute do futebol, uma abraçada na natação. Todos esses estímulos são estímulos que a gente chama de anaeróbicos, que são os estímulos que são mais específicos para o músculo. Só que a gente faz eles sem carga, tirando a natação, que tem a carga da água, né? Então, a maioria a gente faz várias vezes a mesma repetição, faz várias vezes um corte no vôlei, faz várias vezes o mesmo arremesso no basquete, faz várias vezes o mesmo chute. Então, esses pequenos estímulos, eles são estímulos para a musculatura. Então, só que quando a gente faz isso por um tempo prolongado e fazendo a nossa frequência cardíaca aumentar, que, por exemplo, quando a gente está jogando futebol, isso acontece, né? Você está fazendo os movimentos esportivos e, ao mesmo tempo, você está correndo pequenos trechos, que são quando você corre pequenos trechos também não são estímulos aeróbicos, são estímulos anaeróbicos. Só que você está fazendo isso várias vezes por um tempo prolongado e sua frequência cardíaca está alta. Então, pela frequência cardíaca estar alta e você está em movimento o tempo todo, mesmo que não seja um movimento contínuo, né, que é a característica da esteira, da corrida, do transporte, dessa galera, das atividades que a gente entende como aeróbicas, você está fazendo uma atividade mista. A dança é uma atividade mista. A natação é uma atividade mista. 80% dos esportes são esportes que são atividades físicas, né? Nem todo esporte é atividade física. Essa é outra história. São movimentos que são mistos. Então, se você fizer ali 3 vezes na semana a atividade que é para estímulo muscular e 2 vezes na semana você fazer uma outra, né, fazer a natação, fazer a dança. Eu, inclusive, tem amigos meus que já perguntaram se podiam jogar Just Dance como atividade física. Sim! Só que, assim, o jogo, ele era mais completo antigamente, porque antigamente o jogo ele tinha, ele marcava por BPM da música, né, das batidas da música, com os movimentos, ele estimava a frequência cardíaca de cada música. Sinto falta disso, Ubisoft, de verdade. Mas, assim, você consegue fazer um treino, inclusive, intervalado. Você consegue dançar lá uma Extreme e no meio você dança uma mais calminha e aí você consegue manter a sua frequência cardíaca ativa sem se esforçar tanto e fazer uma atividade física tão regular quanto dentro de uma academia, né? Eu não gosto muito de aula coletiva, então eu prefiro Just Dance a uma aula de zumba, por exemplo.
Inclusive, teve até um testezinho que foi a Camis, que tá aí, que entrou agora, que postou, né, que tava assim, começar a academia. Eu falei assim, tecnicamente eu não parei, mas assim, eu confesso que eu não tô fazendo exatamente a parte que eu acabei de falar, que é a parte de força. Porque eu até tenho pesos em casa, mas eu tenho que me esticar em alguns lugares aqui, eu não estava com muita vontade, então basicamente o que eu tenho feito é jogado de acidentes todos os dias e com essa vertente. Meu marido até reclama de vez em quando das músicas que eu coloco a música por exercício, mas não necessariamente é uma música que é muito agradável pra gente, pro nosso gosto musical. Tipo quando eu tava dançando Despacito. Como coreografia é muito bom. E aí vem os recados que são os recados chatos dessa parte, né? Que é, assim, por exemplo, agora que a gente assim, que a gente tá nesse período de quarentena, uma coisa que me preocupa muito são as pessoas que nunca fizeram atividade física e que não tem um check-up na vida, que estão pegando e começando a pegar, sei lá, uma aula de aeróbica, uma aula de step, uma aula de jump, uma aula. Assim, a pessoa tá com aquele negócio encostado lá na casa dela, uma zumba e outras coisas da vida, e começa a fazer sem nunca ter tido preparo. Isso também é um risco. Porque o ideal para a gente começar a fazer uma atividade física, se a gente, inclusive, principalmente nunca fez, é conversar com alguns profissionais de saúde que possam orientar como a gente está. Então, assim, para mim, o médico, assim, o primeiro médico no início da fileira que você precisa para começar a fazer uma atividade física segura é o cardiologista. Especialmente se você nunca teve contato com esse profissional. E até porque, assim, principalmente o pessoal que quer emagrecer, é importante, tanto o pessoal que quer emagrecer como o pessoal que quer ficar muito forte, é importante saber se está tudo bem mesmo com o coração. Porque ao mesmo tempo que você, para emagrecer, você vai precisar de bastante atividade aeróbica, então você vai precisar aumentar muito a sua frequência. E aí o seu professor precisa, inclusive, saber qual é a frequência que você vai começar a gastar caloria. Para você começar devagarinho, mas não começar devagarinho sem fazer nada. A pessoa que vai fazer uma musculação pesada, que vai querer ficar forte, vai querer fazer uma pré-hipertrofia mesmo, quero ficar grandão, essa pessoa precisa saber se ela pode aumentar a pressão dos vasos sanguíneos dela. Tem segurança para aumentar a frequência dos vasos sanguíneos dela, porque quando você pega peso, e pega peso mesmo, você aumenta a pressão dos vasos sanguíneos muito e demais durante o exercício. Se você tiver qualquer problema e não souber, é muito sério. Assim, parece que é besteira, mas a gente tem que falar essas coisas. Porque, assim, não dá. É importante, é bom para a saúde, mas quando a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais extrema, você pode ter um mal súbito e assim, o professor de educação física tem um treinamento para alguns tipos de primeiros socorros, inclusive o que inclui, por exemplo, parada cardíaca ou um aumento súbito na pressão sanguínea sistêmica. No entanto, a gente dá o primeiro socorro e chama alguém, chama um socorro. A nossa orientação é assim: você evita que a pessoa morra e chama o médico. Só que é aquela coisa, você contar com a sorte entre o tempo do seu professor de estabilizar e chamar o médico é muito sério. Então, assim, façam isso. Quando a pessoa quer emagrecer, os outros dois profissionais que são importantíssimos são o endocrinologista, para saber por que você está acima do peso, que pode ser por uma questão, assim, existem muitas questões que são hormonais, então
é o médico que vai te ajudar, inclusive se você precisar de medicação para te ajudar, só ele pode te ajudar. Não invente de pegar qualquer coisa do amiguinho da academia. Que mais? E o nutricionista, porque a nossa alimentação, como eu falei, 70% do processo de emagrecimento é você melhorar a sua alimentação quando você está naquele processo que você sabe que você consegue emagrecer só melhorando seus hábitos. Né? Quando você está nessa condição, ele é a pessoa. E aí, quando você teve algum problema pregresso, por acidente, por um esporte que você fez anteriormente, quando você era criança, você se machucou, quebrou um braço, por qualquer coisa que você tenha tido, que você sente dor, pessoa que tem problema de postura, e sabe que está nessas condições, aí vocês têm que procurar ortopedista especializado na região que você tem problema. Porque também é importante que esse profissional diga para mim quais são os movimentos que você pode fazer. Porque, assim, tecnicamente, exercício a gente consegue adaptar para qualquer pessoa, inclusive para cadeirante, inclusive para pessoas que têm problemas mesmo, que elas já perderam a naturalidade de postura. Então, assim, é possível você trabalhar exercício com essa população, contanto que o médico diga que está tudo certo. Só que você precisa saber o que você pode fazer. Então é importante que tenha um profissional que diga o que você pode fazer. Pois bem, assim, essas são as mensagens para a gente começar a fazer uma atividade segura, sendo que quando acabar a quarentena, não tem, por exemplo, problema nenhum você querer se cuidar e começar uma caminhada. Assim, acho que a caminhada é a atividade aeróbica que a gente pode começar a fazer com segurança, sem problema nenhum. Eu sei que tem alguns lugares da cidade que isso não é tão fácil de fazer, mas assim, é uma coisa que dá para começar a fazer com zero problemas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Então, André, acho que eu brincava na época que a gente fazia, principalmente com o grupo quando a gente fazia o grupo de coffee, né? Eu falava que quando a gente fazia os nossos treinos, a gente estava fazendo uma atividade física não regular, tinha um nome assim, não saudável, uma coisa assim. Pode deixar, eu dou um abraço pro Gohan. Mas assim, a gente estava. Como a gente treinava apresentações de luta, né? A gente estava fazendo uma atividade física que era mista, né? Que não era tão certinha, né? Olá, pessoal do Resistência Tokusatsu. Bem-vindos. Estou falando sobre atividade física e cosplay. A gente gastava caloria, a gente perdeu, assim, a gente fazia, a gente conseguia, além de alguns roxos, a gente conseguia. O Fabrício também falou que ele perdeu um certo peso na época que a gente fazia esses ensaios. E é aquela coisa, um dos maiores problemas que a gente tem é o retorno. É emagrecer de uma maneira muito extrema, né? E aí voltar tudo depois, né? O efeito sanfona, ele não só é ruim psicologicamente, inclusive pra gente, como fisiologicamente ele também tem muitos impactos no corpo. Em acúmulo de gordura. Oi, Bonnie! Como acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. E vários riscos, assim, alterações mesmo no nosso organismo passa a não funcionar mais direito na hora de metabolizar hormônios, várias coisas que seriam benéficas para a gente se sentir inclusive bem. Então, assim, é sempre importante a gente fazer as coisas dosadas e, como eu brinco com as minhas alunas quando elas ficam desesperadas quando tem festinha de aniversário ou qualquer festa que elas sabem que vão
sair da dieta ou fazer uma coisa, comer muito a mais do que tá todo mundo acostumado. Eu gosto de brincar que então a gente faz atividade física e come direitinho o ano inteiro, umas 2, 3 vezes no ano, faz assim, ir para lá com a cabeça livre para festa. Inclusive, voltando ao cosplay, não façam como eu, que assim, até eu tenho essa sensação por causa dos esportes. Os esportes me fizeram suportar dor e incômodos sem parar de fazer uma determinada atividade. Eu, na atividade física, eu sinto. Mas quando eu tô de cosplay, às vezes eu não sinto que eu tô com fome, às vezes eu não sinto que eu tô com sede. Hoje em dia, eu ando com uma garrafa de água independente do cosplay que eu estou. Então, hoje em dia, vocês me veem muito mais independente do cosplay que eu tô, assim, com uma bolsinha. Hoje eu tô usando a mochila menor para poder carregar água e sempre alguma coisa para me alimentar. Assim, hoje em dia eu sei que em determinados horários o que eu tô sentindo é hipoglicemia. Então eu sei, assim, eu não tô sentindo fome, mas eu sei que eu tenho que comer. Então não façam isso, que isso também não faz bem pro cosplay, no nosso fazer de cosplay. E até, assim, até lembrando dos cosplays de coffee, né? Eu ainda fiz uma apresentação aí de Mordiana que eu dei umas estrelinhas, os rolamentos. O treino, né, quando você vai fazer um cosplay, que você vai fazer um ensaio físico, quando você vai fazer um cosplay que você vai se movimentar muito no palco, é importante, inclusive para você não falhar na hora que é mais importante, que é ali no palco. E se você vai fazer uma apresentação em que você vai fingir que vai lutar, que você vai ter que correr, que você vai fazer alguma acrobacia, se você sabe fazer acrobacia, se não, procure um profissional, que pode ser uma escola de circo, pode ser um profissional de educação física. Procure alguém que te ensine de maneira com segurança fazer essas coisas. Ensaie bastante, até assim, sei lá, eu faço a minha corridinha, chegou da corridinha, seu corpo tá aquecido, tá super legal. Vai lá, passa o áudio 2, 3 vezes, porque aí você vai estar com o corpo, vai estar com os movimentos memorizados, automatizados, e aí você não corre risco de se machucar no palco, você não corre risco de se cansar antes do final da apresentação. Se você está com a sua atividade física em dia, você não vai ficar ofegante demais, porque assim, essas apresentações de 1 minuto e meio, até 3 minutos, elas são apresentações que elas cansam, que elas têm característica anaeróbica, elas têm a característica que deixa muito resíduo no organismo. Então o impacto de esforço é muito grande. Então isso, assim, você está preparado previamente com uma atividade física regular, você tem ensaiado bastante a sua apresentação, para saber inclusive quais são os pontos onde você está cansando mais e onde você tem que regular o esforço, se a apresentação inclusive for longa, né? É importante. Então, eu acredito que eu dei todo o recado que eu tinha que falar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se quiserem que eu fale sobre alguma coisa específica relacionada a esses dois assuntos, mandem mensagem por direct, comentem lá no YouTube. Eu vou salvar a live, né? Daqui a uns minutinhos ela vai estar também repostada no YouTube. Ok? Próxima live está marcada para ser a live sobre lentes de contato. E aí eu vou falar bastante coisas que tem gente que faz, mas eu não acho seguro para os meus olhos. Eu tenho uma história até, assim, eu passei a usar lente de contato para o meu dia a dia, que hoje para mim é fundamental no meu trabalho. Eu não me imagino numa quadra levando uma bolada de óculos. E, por exemplo, dando aula de natação de óculos, a lente de contato foi muito importante para mim, e eu só tive coragem de usar a lente de contato de grau, como eu estou usando agora,
por causa do cosplay. Mas esse é o assunto para a próxima semana. Fui!